Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Esse é o programa Política para o Cidadão, em que eu trago a você os conceitos e os elementos básicos da política, para que você seja um cidadão consciente dos seus direitos. Esse é um quadro de entrevistas aos candidatos à vice-presidência da OAB. No dia 18 de novembro, agora, serão encerradas as eleições da OAB. Estamos aqui dando oportunidades aos candidatos de esclarecer dúvidas sobre como que funciona o sistema OAB e apresentar as suas propostas. Quero agradecer a presença do senhor, que muito nos honra de estar aqui, doutor Armando. Seja bem-vindo. Boa tarde, boa noite, bom dia, né, Leandro? Como você fez. Quero agradecer também a oportunidade de poder falar com os seus telespectadores, com os seus ouvintes, nesse momento que eu acho muito proativo da nossa instituição. É importante que o cidadão saiba da importância da Ordem dos Advogados do Brasil. É importante que o cidadão entenda e conheça o porquê que há uma disputa eleitoral, como ela é feita, como ela é feita. Então, quero te parabenizar por essa iniciativa. Nós entrevistamos o Dr. Giovanni Santin, o Dr. Fernando Figueiredo e agora nós entrevistaremos o Dr. Armando Cândia. A doutora Luciana aceitou o nosso convite, mas ficou de nos passar o horário e a data. Nós aguardamos e estamos aqui e deixamos o convite em aberto. Doutor Armando, nós separamos essa entrevista em 4 momentos, que são inspirados em livros. Nesse primeiro momento, nós queremos explicar à população como que funciona o sistema OAB, quais são as principais dúvidas e qual que é a importância da OAB para a sociedade. E o livro que foi inspirado nesse momento foi Eneida de Virgílio. Por quê? Porque ele explica a linhagem toda hereditária da história da lenda de Rômulo e Remo, que fundaram a maior cidade do Ocidente, que é Roma. E o nosso direito brasileiro tem origem no direito romano. Então, diante disso, eu faço a primeira pergunta para o senhor. O que é o direito, doutor Armando? Bom, Debrando, direito, na minha opinião, vamos falar nem na minha opinião, o direito é a lei que rege toda uma sociedade. É através do direito que nós, seres humanos, nos separamos dos outros seres. É o direito que vai reger e que vai muito bem concatenar todo o cidadão e toda a população de uma forma geral. É o direito que rege a vida do cidadão. Sem o direito, a nossa sociedade, por exemplo, não existiria. Porque é o direito que a gente tem aquela máxima de falar, o meu direito começa quando termina o seu direito, ou ele pode. Por quê? É ali que se tem as normas que vão ser respeitados e poderem bem conviver. E nós somos seres sociais, né? Temos que conviver em sociedade. Precisamos de regras. Exato. E qualquer pessoa, doutor, pode ser advogada, porque muitas das vezes, quando a gente conversa com um cidadão de bem, ele acha que só de terminar a faculdade já se torna advogado. Como que se torna advogado? Qual que é esse processo para entrar na profissão da advocacia? Uma pergunta muito boa, muito boa. Primeiro, é claro, todo mundo sabe disso, todo operador de direito tem que passar por uma faculdade de direito. Né? Para ele ser juiz, ser promotor, ser defensor, ser procurador do Estado, exercer também alguns cargos dentro do Poder Judiciário, e advogado tem que passar pela faculdade de Direito. Mas não basta somente passar pela faculdade de Direito. Não basta somente ser aprovado no curso, no exame da ordem para ser advogado. Não é a questão de você somente ter a carteira, ser advogado. Advogado, ele precisa exercer a sua função, ele precisa exercer a sua profissão. Então, é possível que qualquer pessoa chegue e seja advogado? Sim, é possível. Mas que exerça essa profissão, por isso que a gente está aqui nessa luta, garantindo o direito do advogado, garantindo o direito daquele cidadão que quis ser advogado, da advogada, a exercer a sua profissão. E isso é muito importante. Isso é muito importante porque é a essência do direito. Nós falamos agora há pouco de direito. Para operar o direito é necessário um advogado. Porque sem o advogado não há direito, né? Qual que é a importância da OAB para a sociedade? A OAB sempre teve um papel de vanguarda na defesa dos direitos do cidadão. A OAB foi a entidade da vanguarda nos movimentos ali na época da ditadura militar, na redemocratização do Brasil, na época da Constituição Federal. A OAB sempre teve, e como defensora da sociedade, um papel preponderante. É muito importante a Ordem dos Advogados do Brasil. O advogado é essencial à manutenção da justiça. Sem advogado, não há justiça. A gente gosta é bom sempre mencionar e para a população entender que nós temos uma Constituição Federal, que é o direito que rege o nosso país. O conjunto das normas, a norma mais importante, a lei
mãe, né? A carta magna que disciplina todos os direitos e deveres do cidadão. E o advogado está inserido como cláusula pétrea nessa instituição. Ou seja, essencial à manutenção e ao exercício do direito. Às vezes a pessoa fala, eu não gosto do advogado, o advogado tal coisa. Mas pode ter certeza que você, na hora que precisar, você vai saber que você vai ter necessidade de ter um advogado. Por quê? O advogado que vai lhe garantir. O advogado, por exemplo, é aquele que vai te garantir a sua liberdade, que às vezes é mais importante até que a vida, porque uma vida sem liberdade ela não tem sentido. Então é muito importante a presença do advogado ou da advogada. Perfeito. Entrando nos órgãos que compõem a OAB e na explicação propriamente dita do sistema OAB, quais são esses órgãos que compõem a Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional do Mato Grosso e do Brasil também? A seccional, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, é formado pelos estados, por todos os estados brasileiros do Distrito Federal. Então nós temos 27 entes, 26 estados e o Distrito Federal, que formam o Conselho Federal da OAB. Esse Conselho Federal é formado por 3 conselheiros por cada estado. É como se fosse um sistema, digamos assim, no Senado. Nós temos 81 representantes, colocando todos os estados no mesmo pé de igualdade. Não é porque São Paulo, por exemplo, que é a maior seccional, o Rio de Janeiro tem milhares de advogados, ela não teria maior representatividade ou importância que o estado de Mato Grosso, por exemplo. Todos são iguais. É o sistema que foi buscado junto com a Constituição Federal, do Senado e da Câmara. Descendo para o nível estadual, nós temos a seccional do estado de Mato Grosso, composta pela sua diretoria. Hoje, 116 membros são eleitos e compõem essa seccional. São 50 conselheiros titulares, 50 conselheiros suplentes, mais a Caixa de Assistência e mais o Conselho Federal, que dá 16 membros. Então, e cada subseção, aí são criadas em algumas regiões as subseções. Subseção de Cáceres, seccional de Cáceres, subseção, voltei a falar. Subseção de Cáceres, subseção de Várzea Grande, subseção de Rondonópolis. Como que se funda uma subseção? Dá o número de advogados daquela região, a importância daquela região. Mas tem subseção que são próximas, a outra sim, por conta de número de advogados. Há necessidade de ter ainda mais subseções, porque o advogado, às vezes, que está lá no interior do estado, no final, ali na região do Araguaia, na região norte, um pouco mais longe, às vezes não tem acesso do que nós temos aqui. Então, quem sabe, talvez essa questão de interiorização é muito importante. Então, ela funciona como? Os municípios... São 140 municípios, mais ou menos? São 142 municípios e nós temos 29 subseções. Isso. Você vê que ainda é um número que talvez a gente precisa rever. Estivemos em Chapada outro dia e há uma necessidade de subseção em Chapada. Pra você ter uma ideia, Chapada conta hoje com 60, 70 advogados. Então, os interesses da subseção são trazidos para o Conselho Estadual. Então, o interesse do advogado que está em Chapada é diferente do interesse do advogado que está em Cuiabá, é diferente do interesse do advogado que está em Sinop, Sorriso, em Alta Floresta. Ou seja, temos que se ver politicamente o que atende. E isso funciona dessa maneira. Então, a subseção, ela se reporta seccional, que com certeza vai se reportar ao Conselho Federal, que é quem rege todo esse sistema OAB. E quais são as formas de arrecadação da OAB? A OAB tem a grande forma de arrecadação da OAB é para o pagamento das anuidades. Mas é claro que há taxas também, por exemplo, de outras certidões, há também valores que são arrecadados via o exame da ordem, há valores que são arrecadados de alguma outra forma, por exemplo, de comercialização de algum produto, ou às vezes na própria ESA, por exemplo, você tem um curso, coisa parecida. Então, são essas formas. A grande fonte de renda, a grande forma de arrecadação são as anuidades, que são destinadas, por exemplo, no caso de subseção, agora, que seria o mais certo, destinada àquela região, destinada ao Conselho Estadual e depois também uma parte ao Conselho Federal. E qual que é o papel? O senhor que é candidato à vice-presidência pela Chapa 4, qual que é o papel do vice-presidente? O vice-presidente é uma das figuras dos 5 diretores administrativos, do Conselho Estadual. O Conselho é formado por 50 conselheiros, os 5 diretores também são conselheiros, mas só que eles têm essa parte de ser os diretores da seccional. O papel do vice-presidente, no nosso caso, por exemplo, é de estar junto ao presidente, atender ao presidente e junto com ele fazer força. Por quê? Nossa chapa é diferente. Nossa chapa, por exemplo, o Pedro Henrique é muito novo.
Novo que eu falo de idade e novo na profissão. Ele tem 34 anos de idade. Eu já estou perto de fazer 48 anos de idade. Vou fazer 25 anos de profissão já. Eu quis vir para a chapa para poder auxiliá-lo com o meu conhecimento, com a minha experiência principalmente, para que ele possa atender efetivamente os advogados. Então, o nosso papel ali, nós já estava até pensando nisso no nosso exercício do nosso mandato, eu teria um papel de poder estar ali administrando junto com ele, zelando pelas coisas, e o Pedro atendendo o advogado de uma forma geral, que é o que não tem acontecido. Mas o papel do vice-presidente é esse. Por exemplo, o vice-presidente gerencia gerencia as comissões temáticas, tem um papel administrativo, tem vários papéis, vários papéis importantes. Finalizando agora, eu faço a última pergunta. Apesar do nome já demonstrar que existe uma diferença, qual que é a diferença do Conselho Federal e o Conselho Estadual? Muita gente, às vezes, quando a gente nomina esses órgãos da OAB, não sabe explicar qual que é a função, qual que é a diferença. O Conselho Federal e o Conselho Estadual é competência. O Conselho Federal, como eu falei para você, ele está em pé de igualdade em todas as seccionais. Então, todos os seccionais têm 3 conselheiros federais que trabalham dentro do Conselho Federal e 3 suplentes, né? São 3 por estado. Exercício. Então, são 81 conselheiros. Uma forma de gerenciar aquelas questões mais macro, né, a nível federal. O Conselho Estadual trabalha dentro da seccional do Estado de Mato Grosso. Ele administra junto com a diretoria. Os conselheiros fazem parte das comissões, como se fosse assim, do TDP, do TED, e também ele é dividido em 3 grandes turmas de conselheiros que fazem, por exemplo, julgamento de processos administrativos, julgamento de processos éticos, disciplinares, a nível estadual. O Conselho Federal já atua em nível federal. Perfeito. Agora nós vamos para o segundo momento da entrevista, que foi inspirado no livro Meditações de Marco Aurélio, que ficou reconhecido, né, pela sua sabedoria e pelas suas reflexões que ele traz. E a gente utilizou a frase de reflexão não haja como se tivesse 10 mil anos para jogar fora. A morte está ao seu lado. Seja bom para alguma coisa enquanto você vive e está em seu poder. Diante disso, doutor, eu faço a seguinte pergunta. Caso o senhor tenha que assumir a presidência da OAB, porque a vice-presidência é um cargo que é um sucessor imediato à cadeira da presidência, o que o senhor faria? Olha, é difícil. Ninguém pode fugir uma responsabilidade dessa. Por exemplo, se você se predispõe a ser candidato a vice-presidente. Mas o presidente é o Pedro Henrique. Não, sim, Nossa claro. chapa está fazendo isso. Se tiver que assumir, dentro das nossas possibilidades, dos nossos conhecimentos, vamos sim continuar um processo. É difícil falar o negócio. Estamos trabalhando em chapa. Eu, por exemplo, proporia e eu escutaria, por exemplo, a classe. Escutaria, por exemplo, os conselheiros, se realmente continuaria numa gestão. Então, mas eu estou pronto para poder, se isso acontecer, é difícil dizer, porque nós estamos trabalhando num projeto. Então, perfeito. E quais foram... Gostaria que o senhor explicasse de forma breve, para a gente dar continuidade à entrevista, o que trouxe o senhor até aqui? O senhor comentou que tem mais de 20 anos de advocacia, né? Qual que foi a sua trajetória até aqui nesse presente momento? Demorando, eu sempre participei da política de classe. Eu não exerci mandato dentro da OAB até hoje, mas sempre me posicionei. Desde 2003, quando eu participei da primeira eleição de ordem, a gente já tinha um comprometimento, eu ainda era jovem advogado, eu tinha um pouco de 2 anos de formado e já participei da eleição classista, porque eu acho que a eleição classista é muito importante. É o momento que você debate a sua profissão com uma maneira tal, se debate perante o seu órgão de classe. Então você ouvir a proposta dos outros colegas, debater, incluir propostas dos colegas nas suas propostas também é muito interessante. Então eu sempre participei. Estava fora um pouco dessa questão de ir por embate, de, vamos dizer assim, numa maneira mais simples, de colocar a cara efetivamente para ser candidato. Já fui candidato outras vezes. Fui candidato a secretário-geral em algumas chapas, fui candidato a conselheiro federal também e tinha me afastado da disputa eleitoral desde 2015. Participei como apoiador em 2018 da chapa vencedora, participei como apoiador em 2021 da chapa também, né? Exerci, por exemplo, funções em comissões dentro da OAB, comissão de agronegócio, comissão de direito eleitoral, inclusive exerci função perante o Conselho Federal na Comissão Especial de Direito Eleitoral também, que é um ramo de direito que eu atuo. Eu já fui juiz membro do TRE, então é um ramo de direito que eu sempre gostei e atuo. Né? Mas ouvindo colegas, ouvindo as pessoas, eu senti que desta vez, apesar de termos 3 chapas,
ainda não faltava a verdadeira representatividade da pessoa, a representação de uma novidade, de pessoas que não estavam inseridas dentro do sistema. Então, quando eu fui convidado a somar com o Pedro Henrique para esse negócio, qual que foi a nossa primeira questão? Vamos trazer a OAB para perto do advogado. Vamos fazer que a OAB abrace o advogado e o advogado do Estado de Mato Grosso. Vamos tornar nossa entidade verdadeiramente inclusiva. Vou fazer aqui, já para dar continuidade nessas respostas que o senhor, para incluir. Quais são as principais propostas que a Chapa 4 traz? E, Debrando, nós temos propostas factíveis, propostas simples, propostas que precisam e podem ser imediatamente efetivadas e vão ser efetivadas a partir de 1º de janeiro de 2025, quando a gente assumir a direção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Mato Grosso. O que são? Por exemplo, eleição direta para o 5º Constitucional. Nós entendemos que o representante da advocacia pelo 5º Constitucional tem que ser representante da advocacia, não representante de um grupo político, não representante de quem ganhou a ordem, não representante do Conselho Estadual que foi eleito, e sim dos advogados. Então, por exemplo, todo aquele advogado que participou desse evento, qualquer outra chapa, pode ter seu representante e pode se inscrever para disputar o 5º Constitucional. Nós vamos ouvir o advogado e a advogada. Ele vai se manifestar diretamente quem tem interesse de estar lá na ordem. Por exemplo, uma defesa verdadeira e intransigente das defesas prerrogativas do advogado. A gente acredita que a OAB tem que voltar a ter seu papel preponderante na sociedade. Para isso, ela tem que resgatar ela mesma. Ela resgatando ela mesma, ela vai começar a ter uma atuação mais efetiva, principalmente na defesa das prerrogativas. Eu entendo que a ESA, a Escola Superior de Advocacia, não pode ser uma entidade arrecadadora. A ESA tem valor suficiente para prestar realmente serviço, inclusive gratuito para o advogado. A ESA não pode somente arrecadar, ela pode sim formar o advogado em sua essência. Concordo que houve avanço, concordo que pode ter tido vários cursos, mas por que a ESA não pode dar o primeiro curso do advogado de forma gratuita? Ela tem que fazer isso. Eu acho que ela tem orçamento para isso, ela tem fundos que podem ser destinados para isso e fazer. Uma outra coisa, transformar a Caixa de Assistência do Advogado na sua essência como caixa de assistência, assistencialista, para atender o advogado. O advogado e a advogada, eles podem se dirigir à Caixa e realmente serem atendidos, serem abraçados. E não simplesmente uma entidade que consegue desconto em alguns lugares, que tem um plano de saúde que é caro, que negócio. Não, ela tem que devolver ao advogado. O advogado não precisa, ele tem que ter assistência. A assistência tem que retomar. E dentro outras funções. Então são coisas muito práticas que precisam ser feitas. Por exemplo, prestação de contas em tempo real. Nós estamos no mundo hoje, você está falando daqui, nós estamos falando com você aqui, você vai colocar numa rede social daqui a pouco, você vai estar no YouTube. Por que eu não consigo fazer uma entidade que tenha prestação de conta em tempo real? Por que meu portal de prestação de conta não pode ser aberto a todo advogado e advogada? Eu tenho direito de saber onde eu envio os meus valores que eu pago, que eu recolho. Eu tenho direito de saber onde está sendo utilizado. Há uma discussão, uma briga ferrenha em questão de prestação de contas nessa campanha, mas é por quê? Porque a última prestação de contas tem um semestre passado, não está sendo atualizada. Eu não entendo por que em 72 horas não pode se demonstrar isso daí. Então, a prestação de contas em tempo real. E várias outras questões que a gente possa trazer aí, como você vê que a gente não traz nenhuma proposta mirabolante. A gente não está tentando trazer nada que não seja. A gente quer realmente que as coisas sejam feitas. Muito simples. E começamos com isso, inclusive, até pautar outras chapas. A ideia da eleição direta do 5º Constitucional, por exemplo, partiu da gente. E outras chapas agora estão falando sobre isso também. Muito bom. Já estamos satisfeitos, estamos contribuindo. Foi iniciada pela Chapa 4. A primeira chapa que trouxe essa proposta foi a Chapa 4. E como que será feito esse voto direto? O Conselho Estadual ele vai gerenciar, ele vai funcionar para ver a legalidade, para confirmar os requisitos constitucionais que são necessários para a pessoa se candidatar. Ele vai ser como se fosse a justiça eleitoral desse pleito. E aí nós vamos oportunizar que os advogados se inscrevam, se tiver 1, 2, 3, 10, 20 candidatos, ou mais até, eles se inscrevam e possam passar pela votação da classe. E aí os 6 primeiros, uma coisa muito simples, pega os 6 primeiros e os 6 primeiros vão ser encaminhados para o Tribunal de Justiça essa lista. Muito simples, muito simples. Dando oportunidade para todo advogado, para todos que quiserem se cadastrar. E não só aqueles que passam por um crivo de apenas 50 pessoas. Entendi, perfeito. Agora nós vamos para o nosso terceiro momento da entrevista, que foi inspirado no livro de Dom Quixote de Miguel Cervantes. Olha. Que é o porquê, né?
porque a gente dá esse momento, dá a oportunidade do contraditório, do contraponto. E por que nós nos inspiramos nesse livro? Porque no livro de Dom Quixote, Quixote era um cara que lia muito e acreditava nas leituras, ele acreditava nas suas fantasias, nas histórias, que ele era um herói e tudo. Só que todas essas histórias e fantasias, elas eram desmanteladas pela realidade. Então nós nos inspiramos nesse livro para dar a oportunidade ao candidato e à chapa a mostrar o seu contraponto e vendo se realmente é fantasia e realidade. Então eu faço a seguinte pergunta para o senhor. Durante essa campanha foi falado que a chapa 4 ela não tem experiência. Certo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Debrando, já falaram tantas coisas. A nossa chapa era a chapa da piada. A primeira conotação, estereótipo da nossa chapa foi a chapa da piada. A chapa que não ia ser formada, porque não ia dar tempo de formar. Uhum. Ou seja, trataram 116 advogados e advogadas como piadistas. O que aconteceu? A chapa foi registrada. Passamos a ser a chapa da brincadeira, a chapa que não vai chegar em nenhum lugar, a chapa do desmerecimento. Passamos agora ao quê? A chapa que está incomodando, a chapa que vem pautando propostas. Por quê? Primeiramente, nós não fazemos um ataque às pessoas, a gente não faz um ataque, a gente não tem não é uma chapa, é uma chapa que tem um projeto inclusivo. Nós temos o projeto, nós não vamos aderir a nenhum projeto que esteja aí, talvez isso que incomode. Às vezes a pessoa acha, eu estou tanto tempo na OAB, eles têm obrigação de me seguir, porque eu estou aqui há muito tempo. Não, todo advogado, todos os 116 membros da minha chapa, da nossa chapa, têm capacidade de dirigir a ordem, inclusive. De dirigir. Alguns não podem, sabe por quê? Tem 3 anos só de formado. Eles não têm direito. Ele tem direito a votar, mas não tem direito a dirigir a ordem. Ou então não tem 5 anos para poder ser dirigente. Você sabia que para ser conselheiro, no mínimo você tem que ter 3 anos de inscrição na ordem? 3 anos. E até esqueci de mencionar isso. 3 anos. Para ser diretor, conselheiro federal, tem que ter 5 anos de inscrição na ordem. Então você, assim que você passar, mesmo você passando por todo esse momento político, quando você se formar e tiver OAB, você vai ter que esperar 3 anos para participar. Inclusive dentro da OAB de comissões. Nós vamos acabar com isso. Na OAB estadual do estado de Mato Grosso não vai haver cláusula de barreira. Porque se o jovem advogado que se inicia tem interesse em participar, ele vem participar. Como é que ele pode ser expurgar a discussão de matérias, por exemplo, que tem interesse dele? Ele não é chamado, ele só pega a rebote. Por quê? Ele não é chamado para discussão. Isso é isso é muito impactante. O Pedro Henrique foi presidente da Comissão do Jovem Advogado. Ele sabia desse anseio das pessoas não poderem participar. A nossa chapa, em quase 80% de seus membros, são formados nessa categoria. Advogados que têm até 5 anos de formado. Será que esses advogados não têm capacidade para administrar a ordem? Será? Será que só tem capacidade aquele que já participou, que já administrou? Eu acho que não, né? Experiência? Tem. Temos muitos colegas experientes, temos colegas que já participaram, tem colegas que já foram participar de outras gestões. Tem uma coisa interessante. Dos 116 membros, nenhum exerce cargo dentro da OAB ou foi eleito nessas últimas eleições. Diferentemente das outras chapas que têm conselheiros da atual administração espalhados. Por exemplo, foi uma novidade. O conselheiro federal de uma, que é candidato a conselheiro federal à reeleição, o vice de uma chapa, do meu amigo, um vice, é atual secretário-geral dessa administração. Então, as pessoas vão mudando de cargo dentro desse negócio. A nossa chapa, não. Se não me falha a memória, 1 ou 2 colegas de chapa já exerceram cargo em outros mandatos na OAB. Diferentemente de uns que estão tentando voltar para o mesmo cargo que já exerceu há 9, 12 anos atrás. A OAB precisa de renovação. Aí eu só quero já encaixar nesse sentido da falta também de que outras chapas alegam não ter conhecimento sobre a OAB, sobre como que funciona o sistema OAB, não vai ter poder de articulação. Poder de articulação, isso é uma falácia, porque o Pedro, por exemplo, ele vive a OAB desde o primeiro dia que ele pegou a carteira. Ele exerceu todos os cargos dentro da comissão do Jovem Advogado, ele exerceu todas as questões. Eu fui membro de comissão, eu exerci outros cargos também dentro de outras comissões para estar participando. Qual que é a dificuldade de você? Agora, é claro que você falar, é muito fácil falar que a pessoa não tem experiência, que tem que conhecer o sistema da OAB, isso por quê? É uma casta?
É uma casta inviolável, onde ninguém pode entrar, onde ninguém pode conhecer? Não, não é assim. Todos, como eu te disse agora há pouco, todos têm capacidade, sim. Depois de ser testado, aí você pode julgar a capacidade da pessoa. Não menospreze as pessoas. É um mal que existe nesse país. É um mal que existe, talvez, nessa eleição da ordem, que só pode ter esses que estão no poder continuar, ou aqueles que foram extirpados do poder voltarem, mas o novo não pode ser testado. Por que esse medo? Será que seria o medo desses novos realmente provarem a sua competência e permanecerem por outros mandatos dentro da OAB? Já te falo uma coisa, nossa chapa tem mais um compromisso. Pedro Henrique sendo eleito, ele vai para um mandato somente. Pedro Henrique é contra a reeleição. Sabe por quê? Porque ele entende que todos têm capacidade, sim, de exercer a eleição. Por que só uma pessoa pode exercer o negócio? A gente já viu que no nosso país, por exemplo, que mandato público é complicado essa questão de reeleição. Na nossa chapa não tem isso. Nossa chapa, o Pedro vai tomar posse em janeiro de 2025 e vai exercer seu mandato até 31 de dezembro de 2027. Perfeito. O candidato a vice-presidente da Chapa 1, em um vídeo resposta ao que do Dr. Pedro Henrique, falou que, nesse sentido da ESA não ser uma instituição de arrecadação, disse que mais de 50% dos cursos fornecidos pela ESA foram gratuitos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que é pouco. Eu acho que tem que ser mais. Tem que ser totalmente gratuito. Porque a ESA tem que formar o advogado. Essa é a função dela. E não a função arrecadadora. Mas é um problema de orçamento? Mas nós estamos fazendo reforma no prédio, que ficando bonito, mas não estamos deixando de levar, por exemplo, a ESA ao interior do estado. Por que a ESA não se transforma efetivamente numa entidade que tem curso aqui na capital e tem curso ministrado pelo YouTube ou coisa parecida em forma online? Isso é uma plataforma que nós estamos querendo implantar. Por que, Ildebrando? Ela tem que servir para treinar o advogado, aperfeiçoar o advogado. Eu dou uma pós-graduação que é barata. Dê uma pós-graduação gratuita. O advogado precisa disso. O jovem advogado, ele se forma, se ele não tem a conta ainda para pagar na faculdade, na sua maioria das vezes, pelo FIES, coisa parecida que ele acabou fazendo, ele ganha um boleto da OAB. É um boleto mais barato. Sem problema, mas tem que ser mais barato realmente. Zerado não, porque há custos. Agora, mais barato, escalonado, sim. Ele não tem agora, ele tem, por exemplo, ele fornece para ele um projeto que foi do Pedro Henrique, por exemplo, o primeiro token digital é entregue pela OAB. Por que a OAB, por exemplo, não entrega uma primeira formação, uma primeira especialização, uma primeira pós-graduação para esse advogado? Para que ele já saiba, a OAB vai e dá uma aula durante um dia para o advogado ser informado sobre como que funciona a OAB. O Dr. Pedro Henrique falou sobre a questão da anuidade durante a jovem advocacia. Sim. Que hoje é 50% no primeiro ano, Sim. aí vai aumentando. Aí eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, e além disso que a Chapa 2 traz a proposta de anuidade zero para a jovem advocacia. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que a anuidade zero realmente a gente impacta muito no orçamento. Tem que ser necessária, mas ela tem que ser escalonada. Eu acho que nos primeiros 5 anos, sim, ela deve ser escalonada, mas escalonada efetivamente. Que seja um percentual que tem que ser estudado até de 30%, 40%, 50%, como é hoje, ou até um pouco menos, e isso vai sendo escalonado até o quinto ano. Zerar a anuidade realmente é complicado. Zera-se, e aí acaba tendo um problema que nós temos que avaliar, inclusive financeiramente, se isso é viável ou não. Agora, a OAB pode devolver muito mais os valores. Por exemplo, ela pode receber essa anuidade e devolvê-la, se ela devolvesse em serviços para advogados que de forma necessária, isso seria compensado. O advogado pagaria sem o menor problema. Perfeito. Agora nós vamos para o nosso quarto e último momento. Cuidado com as perguntas. Né? Que foi inspirado no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. E aí eu faço a seguinte pergunta para o senhor. O que motiva o senhor a levantar todos os dias e lutar pela advocacia? Ildebrando, eu sou advogado e eu gosto de falar o seguinte, quando a gente torna advogado 24 horas por dia. Eu vim de uma família de engenheiros, comerciantes, meus filhos são arquitetos, eu fui o primeiro advogado da família. Eu criei meus filhos, hoje eu posso falar que eu tenho uma menina de 15 anos, um menino de 12 anos, pela advocacia. É a única profissão que eu exerço. Eu não sou empresário, eu não sou dono de outros estabelecimentos comerciais, eu sou simplesmente e unicamente advogado. Isso me motiva. E isso é preciso porque eu vejo no jovem advogado a necessidade da sua entidade bem representar. Por que eu entrei mais uma vez
numa disputa eleitoral, porque eu coloquei meu nome. Primeiro, porque eu acho que a advocacia me deu tudo o que eu tenho. Então eu tenho, por necessidade, talvez pessoal, de devolver também para a classe um pouco disso. Eu gostaria de dar curso na ESA, por exemplo, para ensinar uma coisa que, não sei se todo mundo sabe fazer, cobrar honorários. É dificílimo você estipular honorários, é dificílimo você saber. Você sabia que, por exemplo, no começo da sua carreira você cobra honorário de uma forma, às vezes você acaba fazendo de uma maneira que você acaba pagando muito mais do que aquilo que te deu. O jovem precisa estar antenado nisso, precisa saber. Isso você só vai ter como? Com cabelo branco, com experiência. Não tem como fazer de uma outra maneira. O livro não te ensina isso. Sim, o livro não te ensina isso, só a vida. Então você tem que aprender. E eu gostaria de devolver essa questão. Então o que me motiva? Me motiva a ter uma entidade de classe forte, respeitada. Eu cheguei a momentos não incentivar meus filhos a serem advogados. Mas a campanha agora, a necessidade que nós começamos a passar, conversar com as pessoas como estamos conversando no estado inteiro, eu tenho vontade de deixar o escritório para que eles toquem. Porque a profissão é a profissão mais bonita que tem. É a profissão que eu falei bem no início da nossa entrevista. É a profissão que luta pela liberdade do cidadão. A liberdade é mais importante que a vida. Porque a vida sem liberdade ela não é suficiente para ser vivida. Ela não vale nada. Ou seja, o advogado é essencial a essa decisão. Por isso que eu fico motivado. E eu lembro que a gente, discutindo questão de chapa, coisa parecida, a gente já lembrava ali dos ensinamentos. Eu não tive a oportunidade de ser aluno dele, mas eu conheço a história do Benedito Silva Freire, que foi professor, foi presidente da OAB também. E lá atrás ele já falava, antes da promulgação da Constituição da República de 88, ele já defendia que a OAB tem que ser uma entidade que integra todos os seus seres e que traga para dentro dela as pessoas e os seus associados, os seus advogados. Ou seja, tem que ser uma entidade participativa, inclusiva e participativa. E é isso que a gente defende. Uma OAB que seja para todos os advogados, que não seja somente para um grupo, que não seja somente para um grupo econômico, que não seja somente para um ramo do direito, mas para todos os ramos de direito. O ramo do direito previdenciário, trabalhista, criminal, para todos os ramos. Vamos fazer um pinga-fogo? Vamos lá. Vai editar depois, né? Uma inspiração. Silva Freire. Um sonho. Uma OAB inclusiva, que todos podem ser ouvidos e todos podem participar. Um repúdio. A grupos, ao poder pelo poder. Um medo. Que a gente não consiga implementar todas as nossas ideias num debate, que a gente não consiga, por exemplo, nesses próximos 3 anos que nós vamos exercer a administração da OAB, implementar todas as nossas vantagens de mudança. Uma qualidade. Uma qualidade, vamos ver, resiliência. Um defeito. É difícil a gente falar dos seus próprios defeitos, né? Mas eu acho que... Vamos lá... Seja sincero, vai. Não, estou tentando buscar aqui, porque são tantos. Eu queria que eu pensasse. Insistência, pelo menos. Insistência. Um livro. Agora você me pegou, hein? Um livro. Você vai falar do livro... Não, eu dou ajuda. Cara, foi tanta... Uma breve história do tempo de Stephen Hawking. Agora, em homenagem a todos os estudantes de direito, civil ou penal? Advogado. Advogado? Por quê? Porque o advogado ele tem que ter conhecimento de tudo. É claro que ele supra para um lado ou para o outro. Eu sempre fui uma pessoa mais civilista, uma pessoa mais ligada ao ramo de empresarial, ao agronegócio. Mas como que eu posso não gostar de um ramo como direito penal, que é o ramo da defesa da liberdade? Então, eu acho que não tem diferença. Eu acabei de falar. Politiqueiro. Não tem diferença. Eu acabei de te dizer. Tem que parar de ser a OAB da representação judicial, a OAB do agronegócio, a OAB do trabalhista, a OAB do civilista. Tem que ser a OAB do advogado, né? Advogado. Eu até, uma das coisas que até critico, acho que há muitas comissões que poderiam se juntar e talvez fazer um trabalho um pouco mais efetivo. O direito é um só.
Direito é um só. O próprio Conselho Federal funciona assim. Ele não funciona tantas comissões como funciona o Conselho Estadual. Há comissões especiais que são tratadas de alguma forma ou de outra. Então, eu acho que é advogado. Perfeito. Direito. E, por favor, deixe suas considerações finais. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Foi um bate-papo muito sadio. Espero ter atendido as expectativas, espero ter respondido as perguntas até e levar o conhecimento, principalmente da população. Acho interessante, muito bom. Eu já imaginava uma vez que eu acho que a gente devia ter como você não era essa época, vou acabar falando, mas existia antigamente algumas matérias que tratavam de organização social do Brasil, educação moral, aquela coisa assim, que hoje, lógico, depois da Constituição não existe, mas poderia ter, por exemplo, uma matéria nas escolas ali de direitos e deveres, noções de direito constitucional, de cidadania. Quem sabe ia ser melhor. Por quê? A gente vem do direito, a gente precisa de normas, precisa de regra. Então, é muito importante isso tudo. Então, eu acho que é muito positiva a sua iniciativa, que as pessoas possam ter conhecimento, e eu acho que é interessante. Então, quero agradecer essa oportunidade. Quero agradecer principalmente o Pedro Henrique, que me deu essa oportunidade de ser vice na chapa dele. Quero agradecer aos meus outros 114 colegas que acreditavam e acreditam no nosso projeto. Um projeto de inclusão, um projeto de abraço, um projeto de representatividade. É isso que a Chapa 4 Silva Freire pretende nessas eleições. E vamos para o debate. Se tudo tivesse tão bom, não haveriam tantos negócios. E isso é salutar para a discussão da nossa classe. Uhum. Quanto mais candidatos tiverem, quanto mais candidatos puderem discutir e debaterem, é interessante. Faça um convite para os candidatos debaterem, porque tem candidato que não está querendo debater. O candidato que não debate, não tem coragem de debater com o seu oponente, por exemplo, com o seu adversário, será que teria capacidade de administrar uma casa tão importante como a OAB? Uhum. Se ele não está conseguindo nem ter o contraponto na campanha, será que ele vai conseguir ser, por exemplo, inquirido no seu mandato? Complicado isso, né? Oportunidade que nós estamos perdendo do cidadão escutar. Eu vi outro dia uma entrevista, o Pedro Henrique estava dando entrevista, o cidadão entrou e falou: eu não concordo que a rádio fica dando momento para entrevista de advogado. Quem quer saber de advogado? Ele foi muito fora. Eu ouvi isso aí também. Então, foi uma entrevista, falou: olha, meu amigo, eu acho que o senhor está... O que é? A profissão está passando por um período complicado. A profissão passa por momentos onde o advogado é confundido com o seu cliente. A profissão passa por um momento que são alguns escândalos, algumas coisas, tudo. A profissão está sendo alvejada na porta do seu escritório. Uhum. É sério isso. É uma profissão essencial. A gente devia tratar a nossa classe como é tratada em outros negócios. Ou seja, a OAB ela tem a obrigação de pegar na mão do advogado e trazê-lo para dentro e protegê-lo. Sim. Isso que ela tem que fazer. Perfeito. Então é isso que a gente pretende. A gente pretende que a OAB seja uma OAB inclusiva, uma OAB onde todo advogado pode fazer parte, seja participativa. Vão dizer e vão criticar, mas a OAB está sempre aberta, é só vir aqui. Não é só vir aqui. Não adianta eu passar na frente e as pessoas me darem tchau, não adianta eu passar na frente e falar. O advogado quer ser abraçado. O advogado quer se sentir dentro. Incluído, integrado. O advogado quer isso, a advogada quer isso. E isso nós estamos ouvindo diariamente. Eu ouço isso dos colegas que eu peço voto, eu ouço isso das pessoas que me ligam, eu ouço isso das pessoas que comentam nas minhas redes sociais. Tá faltando isso. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Agradeço novamente o senhor ter vindo aqui. É uma honra o senhor estar aqui. Pessoal, a mudança do nosso país para um país melhor depende de você. Você, cidadão, faz parte da mudança. E você, advogado, para você escolher uma OAB melhor, a que você deseja, você tem esse poder. E esse poder é o voto. Então, no dia 18, vote certo, vote consciente e vote naquela chapa que te represente melhor. Deus abençoe vocês e até a próxima.